a gente vai falar dentro da perspectiva de que é possível a gente ter uma vida feliz. É possível. Você pode ter uma vida feliz. Eu não sei o que você chama de felicidade. A gente foi criado dentro de uma cultura em que felicidade sempre é alguma coisa para o amanhã, não é? Os nossos pais, quando contavam histórias infantis, as histórias sempre terminavam com o casamento da princesa e a promessa de que eles seriam felizes para sempre. Só que a gente nunca sabia o que vinha depois do casamento. Não é verdade? Depois do casamento é sempre uma incógnita. E a gente construiu essa ideia de que é possível a gente viver feliz, sim. Mas para que isso aconteça, você tem que construir um relacionamento, tem que passar por uma luta, tem que lutar com dragões, para depois se casar. Aí quando casa, realiza-se todo o ideal de felicidade da sua vida. E isso era uma mentira muito grande, porque nessa história não estava lá o preço do feijão, depois do casamento, né? Comprar a casa própria também não estava lá, não é? Não estava lá o preço da faculdade dos nossos filhos. Não estava na história. E isso tudo custa muito alto, tira o sossego da gente, a gente saber que a gente vai chegar a esse tempo. Não estavam lá as doenças, né? A fase difícil, os conflitos, o cabeça dura do marido, né? E mais a ranheta da esposa. Não estava isso lá, não é? Desculpa, querido. É só uma expressão idiomática. Não estava isso lá na história. Só estava o lado B da pessoa. E todos nós temos aquele lado oculto. Nós, na verdade, quando vivemos uns com os outros, nós não vivemos exatamente do jeito que somos no íntimo. Nós sempre nos relacionamos com o outro pela mediação de uma máscara. Quer queiramos ou não. Não é que você seja falso. É que isso é da natureza humana. Nós nos relacionamos com o outro pela mediação de um papel, de um perfil, de uma máscara que você constrói para se relacionar com o outro de tal maneira que quando o outro te vê você. Mas não é você no seu íntimo, na sua intimidade, mas aquilo que você permitiu que o outro conhecesse de você. E as coisas vão acontecendo, né? Eu me lembro de um psicólogo que escreveu um livro, fizeram uma pergunta para ele se o noivado era a fase mais fingida do relacionamento. Ele disse que não, porque na verdade o namoro, o noivado, a preparação para o casamento é uma conquista. E quando você parte para conquistar o outro, você na verdade está construindo um relacionamento. E você faz isso pela mediação de um papel que você assume. Quando você casa, você assume um outro papel. E você precisa construir essa nova relação, essa nova mediação, e isso leva tempo. Vai levar muito tempo. E é interessante que a gente vê até na nossa família como que os casais se parecem, né? A gente vê o Gabriel e a Sônia, a gente tem intimidade. Nunca vai dar para fazer o casamento do Gabriel com qualquer outra pessoa que esteja conosco, porque a intimidade entre eles se tornou tão forte, tão evidente, que é possível você ver uma inter-relação com eles. É o mesmo caso da Zeilma e do Charbel. Não é? Não é verdade? Essa mediação, ela se torna íntima. Quando a Nilda entrou aqui, dava para desconfiar que ela era casada com o João? Claro que sim. A mediação que eles construíram juntos mostra que eles têm uma intimidade realmente maior do que a relação de amigos. Porque é diferente ser amigo do que ser casado. Porque nós construímos essas relações por essa bendita mediação que nós vamos chamar de máscara. É uma máscara. E claro que a gente nunca vai conseguir se livrar delas. A gente é assim, a gente vive com o outro pela mediação da máscara. E aí o que a gente precisa aprender é construir um caminho para que essa vida feliz aconteça. Apesar do casamento, apesar das relações, apesar das máscaras. Como é que eu construo uma relação dessa natureza? Então eu gostaria de compartilhar com vocês esse caminho para a gente poder conseguir transformar a nossa família. Eu não sei como é que é a vida em família. A minha vida em família é muito boa, graças a Deus. Deus tem abençoado muito o nosso casamento, mas ele pode ser melhor.
E eu tenho certeza que o melhor de Deus para você não é o que você está vivendo agora. Eu tenho a convicção, a certeza de que o melhor de Deus para a nossa vida ainda está por acontecer. Você acredita nisso? Amém. Então fala assim bem alto comigo. O melhor de Deus para a minha vida ainda está por vir. Ainda está por vir. Deus não acabou a história com você. Você pode estar até pensando, mas cheguei ao fundo do poço. Minha vida está destruída. Eu estou acabado. Meu casamento foi um fracasso. O meu negócio foi para o buraco. Eu estou no fundo do poço. Olha, eu quero te dar um recado muito legal para você guardar para você. O fundo do poço não é um lugar tão ruim assim. Porque pelo menos você pode olhar para cima. E é lá que está a saída. Não é verdade? Então, acredite nisso. Deus não acabou de escrever a sua história. Ele não colocou um ponto final na sua história. E Ele está escrevendo a sua história, junto com as pessoas que estão aí à sua volta. Ele está usando cada circunstância, cada coisa para poder abençoar você, para abençoar a sua família. Mesmo essas coisas que você acha tão ruins que estão acontecendo com você. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para que o propósito de Deus para a sua vida se concretize. Mesmo aquelas mais difíceis, mesmo uma perda dolorosa, mesmo aquelas circunstâncias que você tem medo que aconteça, mas mesmo estas circunstâncias, Deus usa para poder cumprir o propósito dele para você e para construir a sua história. Por que Ele faz isso? Porque Ele precisa de gente com a sua história. Gente que tenha caído como você caiu. Gente que tenha sofrido as perdas como você sofreu. Gente que tenha passado pelas circunstâncias difíceis que você passou. Por quê? Porque Ele tem outros para abençoar. A sua história e a maneira como Deus te abençoou é a maneira como Deus pode abençoar qualquer um. Tem um autor mineiro, um pastor presbiteriano, que ele escreveu um livro muito interessante sobre a história da vida dele. Os fracassos que ele passou, toda a falência financeira que ele teve. E ele, quando passou por toda a sua história, e ele viu que Deus usou aquilo tudo para aperfeiçoar o caráter dele, ele escreveu um livro com o seguinte título: O que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. E olha, eu digo para você, eu, Irene, estou aqui. Deus abençoou muito a minha vida. O que Deus fez por mim, Deus pode fazer por você. Você está olhando aquele seu parente, seu primo, né? Distante, poxa, ele está bem. O que Deus fez pelo seu primo, Ele pode fazer por